Que a paz de Cristo esteja com todos. Mais um vídeo aqui na série de Apocalipse. Nessa ocasião, nós vamos estar falando sobre Apocalipse capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. Um capítulo maravilhoso que traz um ensinamento tremendo para nós. No finalzinho do capítulo, nós temos ali um aprendizado que nós temos que colocar em prática hoje. Mas antes disso, vamos começar aqui pelo início do capítulo. Nós vemos no início que João, arrebatado em espírito, ele é levado ao céu. E ali ele começa a descrever em suas palavras aquilo que ele vê. Entenda bem, tudo que ele vê ali, ele dá uma descrição usando elementos, sabe, do seu dia a dia, do seu cotidiano, e vai comparando tudo aquilo que ele vê. É importante informar a vocês que nem tudo que você lê na Bíblia você vai encontrar uma explicação nessa vida. Existem mistérios escritos ali no livro na Bíblia que você só vai descobrir quando chegar na glória. E esse capítulo 4, inclusive, tem uma dessas questões que nenhum homem aqui nessa terra chegou a uma conclusão. Por quê? Porque não está realmente revelado para nós o que é. Algumas coisas, estudando a Bíblia, estudando os livros proféticos, nós até descobrimos o que quer dizer. Mas tem outras não. Tem outras que só iremos saber quando chegarmos lá na glória. E você, lendo o capítulo 4, por exemplo, você se depara com 24 anciões. Ou seja, João ele vê ali diante do trono 24 anciões assentados sobre um trono. Quem são esses anciões? A Bíblia não diz. A Bíblia não revela a identidade de quem são esses homens, quem são esses anciões, seres angelicais que estão ali diante do trono. A identidade deles não é revelada. Nós podemos destacar alguma coisa. Por exemplo, o que diz a Bíblia? Que eles estão vestidos de vestes brancas e possuem coroas sobre as suas cabeças. Então, possuir coroas de ouro sobre a cabeça quer dizer o quê? Quer dizer autoridade. Mas qual é a função deles ali? O que eles fazem ali? Quem são eles? A Bíblia ela não revela. No versículo 5, uma outra característica desse trono glorioso, João percebe que lá do trono de Deus saem relâmpagos e trovões do trono de Deus. Interessante, né? Quando a Bíblia relata esses relâmpagos e trovões saindo do trono de Deus, isso nos leva a outras passagens bíblicas que mostram que relâmpagos e trovões refletem a maravilhosa majestade de Deus. Vocês lembram lá no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, quando Deus fala com Moisés para reunir o povo diante do Monte Sinai, que ele iria descer no Monte Sinai? O que acontece ali? Houve-se trovões, eles começam a ver relâmpagos, o monte começa a fumegar. Então, relâmpago e trovões revelam a majestade de Deus, como também revelam juízos de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns versículos para vocês pesquisarem, que fala sobre os relâmpagos e trovões associados à grandeza e majestade de Deus, como também associados aos juízos de Deus. Mas uma outra coisa que João ele repara, uma outra coisa que ele vê ali, se você, no versículo 6, vocês lembram de um louvor muito conhecido que diz assim, leva-me à sala do trono. Esse louvor
é muito cantado ainda hoje nas nossas igrejas. Eu não sei se o autor desse louvor, ele tinha Apocalipse capítulo 4, versículo 6 na sua mente. Porque aqui nesse versículo, ele dá uma descrição da sala do trono, aonde Deus está assentado. João, ele teve o privilégio de ver o trono de Deus. A Bíblia nos mostra que, além de João, outros 2 homens também tiveram esse privilégio de ver o trono de Deus. Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, ele tem também esse privilégio de ver o trono de Deus. Daniel, no capítulo 7, versículo 9 a 10, também teve o privilégio de ver o trono de Deus. Esses 3 homens, Isaías, Daniel e João, tiveram esse privilégio. Só no Novo Testamento, o trono de Deus, ele é citado 49 vezes. Olha, a nossa mente, ela não tem assim a capacidade de projetar essa imagem. Foi por isso que João, quando ele contempla aquela sala do trono, ele começa a descrever, e veja como que é a descrição que João dá da sala do trono de Deus, imponente, né? Ele vê o que? Um mar, como se um mar de vidro, semelhante a um cristal, ali no trono de Deus. Que coisa tremenda! No mesmo livro, no capítulo 15, no versículo 2 de Apocalipse, nós iremos ver que os mártires da grande tribulação se reuniram ali diante do trono para louvar e adorar ao Senhor. Nós vamos falar sobre um outro vídeo sobre a grande tribulação, mas aí nós começamos a entender, né, que coisa maravilhosa que deve ser o trono de Deus. E aí ele tem uma outra visão interessante. Ele usa a descrição de 4 animais. Não está dizendo que são animais, que é animais. Vocês percebam aí no versículo que ele usa as palavras como, semelhante, dando ao entender, assim, parecido que é, mas não quer dizer que é. Ele vê 4 seres celestiais, 4 seres angelicais, e uma coisa que me chama a atenção, você veja como é que a Bíblia, ela está ligada nos seus livros proféticos, essa mesma visão desses seres angelicais que João teve, um outro profeta do Antigo Testamento, vou deixar aqui a descrição para vocês verem, também teve uma visão semelhante. E ele, nas palavras deles lá, quando ele teve essa visão, ele descreve a descrição desses seres angelicais. E vocês vão reparar que Ezequiel, que foi esse profeta, a visão que ele teve também desses 4 seres angelicais se assemelham à visão que João teve. Veja como é que a Bíblia, ela está ligada, né? Interessante, maravilhoso isso. E quando nós chegamos no versículo 8, do versículo 8 até o versículo 11 de Apocalipse, capítulo 4, agora é a cereja do bolo, né? Nós vemos ali no céu um verdadeiro culto a Deus. Um verdadeiro culto à majestade de Deus. Diferente dos cultos que nós vemos hoje, está aí, como cultuar a Deus, como oferecer um culto a Deus. Vocês já observaram que nos nossos cultos, geralmente os louvores, a palavra, os testemunhos, é só para incentivar os crentes a buscarem suas bênçãos, a receber bênçãos materiais, a receber suas curas, a procurar, corre atrás da sua bênção, persevera para você receber. Observe que nesse culto a Deus, esses seres angelicais, esses 24 anciões, esses 4 seres angelicais, eles simplesmente doam o que eles têm a Deus.
Eles abrem as suas bocas para exaltar a glória de Deus. Quem dera se nós tivéssemos um culto que desde o início até o final fosse somente voltado para adorar ao Senhor. Diz a Bíblia aí, né, o texto, que eles não descansavam. Por que não descansavam? Porque, na verdade, descanso, fadiga, é uma característica da vida aqui na terra. Aí sim, mas lá no céu não vai ter fadiga, não vai ter cansaço, não vai ter nada disso. E diz aí que eles adoram a Deus dia e noite, sem descanso, porque, como eu falei, lá não tem cansaço, lá não tem fadiga, somente louvor e adoração. E reparem que eles tiram as suas coroas, né, coroas de ouro, e lançam diante de Deus, e se prostram diante dele em adoração, em culto a Deus. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Quando você vai dobrar o seu joelho para orar ao Senhor, como é que tem sido a sua oração? Me dá, eu preciso, eu quero, eu não aguento mais, não estou aguentando. Não, para um pouco e faça como eles, adorem a Deus. E interessante o louvor, olha o louvor deles, santo, santo, santo. Tremendo, né? Isso me lembra o quê? Isso te lembra o quê? Você lembra a visão de Isaías, quando ele contempla o trono de Deus, e ele vê aqueles seres angelicais também louvando ao Senhor? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvor a Deus. Então o capítulo 4 de Apocalipse, a visão do trono de Deus, os seres celestiais louvando a Deus, os seres angelicais louvando a Deus, e a glória de Deus, né? Ele contempla realmente não Deus da forma que ele é, não contempla Deus da forma que ele é. Deus ali se deixa mostrar, um vislumbre que tanto ele, como Isaías, como Daniel tiveram da glória de Deus. Então, capítulo 4 é mostrando um vislumbre da glória do Senhor. Estaremos continuando esse estudo numa outra oportunidade, mas que essa pequena explicação, porque nós estamos sendo rápidos, sendo assim, sintetizando o assunto para não estender. E antes que eu me esqueça, já ia me esquecendo, aí nesse texto de Apocalipse, capítulo 4, se não me falha a memória, do versículo 5, tem um texto que causa ainda muitas discussões, que eu não vou explicar ele aqui hoje, mas eu vou gravar um vídeo somente para explicar sobre esse texto, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia tem aí no livro de Apocalipse, tem 4 passagens que falam sobre os 7 Espíritos de Deus. O que é esses 7 Espíritos de Deus? Ué, o Espírito Santo não é só um? Muita discussão já foi tida acerca desse assunto, e brevemente nós estaremos gravando um vídeo somente para explicar o que é os 7 Espíritos de Deus. Nesse mesmo estudo sobre o Apocalipse, estaremos falando sobre isso, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.